E essa posterior, onde ele vem lançar o sobrinho dele como candidato a prefeito de Cuité, né? Onde ele vem lançar o sobrinho. Então, isso daí já estava formulado. Eu não tinha conhecimento nem ninguém de Cuité. Você nem desconfiou desse Não desconfiei, até porque a pessoa nunca apareceu em Cuité. Viu aparecer agora. Tá aparecendo um pouquinho aqui, acolá, tal, tudo. Então, assim, eu não desconfiava, isso nunca passou pela minha cabeça. E digo de antemão que ninguém haverá de me desmentir que aqui numa granja em Campina Grande foi firmado que eu seria o sucessor. Primeiro, eu nunca publicizei isso, mas agora eu vou publicizar. Esse acordo teria ocorrido numa granja em Campina. Em Campina Grande. E que tem testemunha, a começar do deputado Michel Henrique, que estava presente. Olá, muito bem, saudações políticas e o PB Conectada, começando com a presença ilustre dele, capa forte, homem da cidade de Cuité, vice-prefeito Renan Furtado. Seja muito bem-vindo ao podcast, videocast PB Conectada. Nessa conexão, claro que a gente vai falar muito sobre a sua história na política. Ô, Moribe, para mim é uma satisfação imensa estar aqui no PB Conectada, agradecer a você, toda a equipe, e dizer que eu tenho certeza que falar de política para mim é de forma muito tranquila, pois quando ela transcende da alma, da vontade, do desejo, então nós falamos, porque conhecemos com causa própria. São 3 mandatos, 2 de vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito, e que sempre estamos à disposição do povo da nossa querida e amada Cuité. Vamos começar pela infância. Tem uns fatos pitorescos na história do Renan Furtado, que lembra, por exemplo, o fato daquele garotinho que não tomava café, neto de políticos, e que já percebia ali a força desse relacionamento, de tomar café, tomar uma água na casa das pessoas e pedir voto, mesmo na tenra idade ali, na primeira infância. É verdade isso? É verdade, Moribe. Isso tudo começou, evidentemente, minha avó é filha de político, né? No deputado estadual, na época, conseguiu a emancipação de Cuité, já que nós éramos distrito pertencente a Picuí. E ela vivenciou a política desde a sua infância. E quando eu nasci, que basicamente comecei a andar e com um sorriso no rosto, ela dizia: esse daí vai ser o substituto de Cláudio Furtado. E então eu comecei a andar, a fazer o casa a casa com ela, a pedir o voto de forma, evidentemente, um pouco desconcertado, porque você, muito criança, não entendia nem basicamente do que estava se tratando, né? Mas aí comecei a tomar gosto e comecei a andar pelas ruas do nosso Cuité, pela zona rural, de um povo tão querido, de um povo tão acolhedor. E ela dizia: meu filho, vou lhe dizer uma coisa, algumas pessoas vão oferecer café, você não toma café, que eu sei. Então, já que você não toma café, você na mesma hora pede a água para saber que você é gente do povo. E então aí eu fui. Hoje eu já tomo café bastante, na verdade, até demais. E então foi uma infância muito saudável, muito tranquila. E eu terminei que era aquela criança que eu estava sempre ao lado dela, em todos os movimentos sociais da cidade, do município, em todos os casamentos da zona rural, comendo peru, lá eu estava dançando aquele forrozinho pé de serra, é uma vivência. Eu creio, Moribe, muito no destino. Você nasceu para ser um grande jornalista, que leva a comunicação através das suas palavras, do seu jeito, para a Paraíba, para o Brasil. E eu nasci com toda a convicção para ser político, mas o político do povo, com sacerdócio de servir
a nossa gente. Essa é a minha maior máxima. Nós não podemos estar na política por estar. Nós temos que estar na política com um objetivo. E esse objetivo maior é servir a nossa população, principalmente ao povo mais carente e necessitado do nosso município. Vice-prefeito, na sua história tem esse momento já destacado aqui de ser tascado pela avó como, olha, ele vai ser o sucessor de Cláudio Furtado. Claro que no momento da infância não deu para sentir ainda o peso dessa responsabilidade, mas esse fardo na adolescência, na juventude, já na vida acadêmica, chegou a pesar em algum instante, puxa, ser sucessor de Cláudio Furtado? Não, o que é que ocorre? Quando eu comecei a cursar Direito, e quando se tinha seminários, e eu começava, eu entrava na faculdade, opa, boa noite, tudo em ordem, tudo bem, como é que vai? Tudo bom, como é que tá, pessoal da limpeza, depois na classe, né? E eu que ia apresentar seminário, começou o pessoal da própria turma a dizer prefeito, 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 porque achava que eu tinha uma desenvoltura, pelo menos, de falar, né? De apresentar, eu ia para um lado, para outro da sala, estava apresentando seminário, não gostava de ler, eu achava bom falar de improviso já naquela época, e então eu comecei nesse sentido. Fora isso, evidentemente, que mesmo sem ser candidato, eu comecei também a usar o palanque para pedir voto. Meu primeiro discurso foi para Rômulo Gouveia, pedindo voto para deputado federal do Rômulo Gouveia. Eu não tinha nenhum mandato eletivo. Na época, as pessoas, que é uma rolada de Cuité, muito próxima à feira, e então lembro muito bem, seu Rafael Medeiros, ex-vice-prefeito do nosso município, chegou para mim e disse, você vai ser político. Eu digo, por quê, rapaz, seu discurso foi bom. Eu digo, que foi, seu Rafael? E então a gente foi. E posteriormente, na vida acadêmica, a gente terminou entrando na vida estudantil, a política estudantil. Fui convidado através, naquela época, de Asfora Neto, de Bruno Cunha Lima, para que pudesse fazer parte da chapa. Eu não queria muito, porque naquele momento eu estava muito focado nos estudos e tinha medo de desvirtuar. O meu foco era estudo, né? Mas terminei entrando. E então aí juntou o útil com o agradável. Do movimento estudantil para cá, o que é que surgiu de grandes aprendizados? A política no universo estudantil, a política no discurso em si, porque se percebe claramente que você bebeu muito na fonte da retórica da política. Agora, a atitude política em si, a sua experiência como vice-prefeito, como vereador, já algumas vezes, presidente de Câmara, inclusive, qual é a grande diferença da política no dia a dia, na prática, da política partidária e a política administrativa? Eu já conhecia muito a parte de bastidor da política, como também conhecia os embates, os posicionamentos. E a política, você tem que ter sensibilidade. Tanto sensibilidade para tratar as pessoas, como também ter paciência, ser resiliente, porque de fato as injustiças existem e você é uma política, lamentavelmente, às vezes de forma de muito ataque, de muito posicionamentos contrários, porque também, principalmente no período eleitoral, está no afã da emoção e se tem esses ataques, mas pode ter certeza que eu recebo toda e qualquer, seja crítica ou seja o elogio, eu recebo de forma muito natural, muito tranquila. Até a família sofre mais. Você não era para estar passando por isso, tá vendo? Então, assim, eu digo, mas a gente nasce para algo. A gente nasce com um propósito. Deus não nos envia a esta terra sem ter propósito. Nós temos um propósito. E eu sei que eu nasci com esse propósito de servir a nossa população. Gosto muito de estar com as pessoas. Eu acho que assim não tem... Até me emocionam, porque de fato não tem nada melhor do que estar junto do povo de Cuité. O que mais ser recebido. O que mais lhe realiza
ao encontrar com um morador de Cuité, uma pessoa que vive em Cuité, um munícipe, um conterrâneo seu, lá naqueles rincões mais humildes daquela cidade? É poder sentar, ouvir, dizer que eu sou igual a eles e que eles podem contar não com um político, mas com um amigo de todas as horas. E que saibam aonde é minha casa, porque hoje eu moro na casa que era do meu avô, foi uma questão minha que eu queria, e eu pedi muito a meu pai isso, tal, tudo, para que eu pudesse receber a casa que eu cresci de portas abertas. Ela continua de portas abertas do mesmo jeito. É a casa do povo. É a casa dos cuités e dos que necessitam. Não é de brincadeira você andar e você ver que ainda existe muito pobreza e que nós temos que efetivamente implementar políticas públicas que estejam acima das querelas partidárias, pois é muito humilhante, Moribe. Você vê um cidadão que já está com uma doença, acometido de uma doença, vai para a fila atrás de um exame, mas posteriormente ele vai ter que passar pelo crivo de que partido ele é, se é A, B, C ou D, e isso não pode existir. Nós já estamos no ano 2023. Então, se um dia chegar lá, tem que atender o povo, até porque nós somos servidores do povo. Renan, nesses anos todos que você faz política na cidade de Cuité, para o povo de Cuité, o que é que você tem observado de avanço e no que a cidade ainda precisa avançar do ponto de vista da política pública mesmo em si? Olha, Moribe, nós tivemos enquanto gestão, até então que eu fazia parte, continuo vice-prefeito, evidentemente, eu pude contribuir através e fico feliz que eu creio que na história política de Cuité não se teve nenhum vice-prefeito que conseguiu a quantidade de recursos que eu consegui através da deputada federal Edna Henrique, 2 milhões para a abertura do centro cirúrgico, que era um desejo, que era uma vontade, a implementação do laboratório municipal, mais 300 mil reais, no período da Covid, 100 mil reais, quase 700 mil reais para uma quadra poliesportiva com vestiário lá para a comunidade do Retiro, que é uma comunidade distante, muito bem habitada, e que eu imaginei que é interessante aquele equipamento esportivo para se vir aquele povo no final à noite, jogar, bater uma bola, tá lá, e ter uma comemoração da comunidade, ter um local específico. Agora, E é importante frisar que a gestão, lamentavelmente, ainda não fez, não sei porquê, o recurso está destinado, não se tem uma pedra lá dessa construção, é preciso a gente também cobrar nesse sentido. Mas o que é que eu tenho mais, o meu desejo dentro de Cuité? A gente tem que parar de pensar. E quando eu digo a gente, eu digo as pessoas, os políticos, os que se sentem poderosos, têm que parar de pensar que a gestão é sua. E eu sempre disse, minha gente, tenham calma, a gestão é do povo. Nós só estamos aqui, eu como vice-prefeito, prefeito, vereadores, porque o povo assim escolheu. Então nós temos que ter respeito. Quando vai uma mãe de família em busca de uma cesta básica, passar horas a fio em busca daquela cesta básica e ela não é atendida, Moribe, não tem mais humilhação. Porque se você vai atrás de uma cesta básica, você já vai muito humilhado. E quando você não consegue, você fica muito mais humilhado. Então, aquela humilhação, aquele sentimento, aquela falta de política pública para atender os cuiteenses, independentemente de partido A, B, ou C ou D, ela atinge o íntimo daquela pessoa. Porque
todos nós, seres humanos, temos sensibilidade. E as pessoas ficam de mãos atadas, não se tem. Aí eu volto para a área da saúde, onde uma pessoa, por exemplo, que veio até a mim, que teve um AVC e ela recebe um benefício do governo de um salário mínimo e o medicamento custa quase R$ 400. E o município não concedeu este medicamento. Moribe, então, ela vai ter que escolher, ou ela vai comer, ou ela vai comprar comprar o seu remédio, ou ela vai comer e não comprar o seu remédio e morrer. Porque é um medicamento prioritário para as pessoas que têm AVC. Então, falta muito. Eu sempre digo, é a empatia. Quando eu vou atender uma pessoa, uma demanda de uma pessoa, eu nunca perguntei se essa pessoa votou, deixou de votar ou vai votar. Eu sempre digo para algumas, mas tu resolve isso para fulano? Eu digo, resolvo, sem nenhum problema. Mas não votou em tu, mas pode votar. O tempo é quem diz, né? O tempo é quem diz. Não é tão incomum quanto parece na política brasileira ocorrer do vice-prefeito, o vice-governador, romper com o atual gestor, romper politicamente com o atual gestor. Em que momento isso aconteceu na sua presença hoje como vice-prefeito em Cuité? Em que instante? Quais foram as maiores insatisfações? O que provocou essa discordância para que você viesse politicamente a romper com o atual gestor? Na verdade, a composição política com o atual prefeito se deu de forma muito rápida. Eu não imaginava, de fato, que essa composição acontecesse. Até eu dizia, jamais isso vai acontecer, jamais isso vai acontecer. Mas deixa que o grupo político que eu fazia parte, eu pedia muito que se fizesse uma pesquisa para que fosse o nome proposto ao povo após uma pesquisa e que eu votaria, evidentemente, qualquer que saísse bem na pesquisa, sem nenhum problema. Mas, evidentemente, já tinha um nome para ser candidata, no caso, a prefeita e tal. Foi uma decisão e respeito também, isso daí a gente tem que respeitar. E então, a gente como ser humano, eu vinha de uma luta e de uma oposição muito aguerrida, porque também nunca fui de me calar quando eu vejo os problemas, e principalmente quem faz parte do parlamento, né? Isso é próprio do parlamento, né? A gente vai debater, a gente vai propor, né, as ideias, fiscalizar, que é uma função também fiscalizadora, legislar, fiscalizar. E eu vi que naquele momento, quer dizer que eu estou na oposição, lutando com tantos outros vereadores, mas numa luta muito aguerrida mesmo, e terminou que eu não fui escolhido nem para a pesquisa, né? Respeito, mais uma vez, repito. E então começou a surgir as especulações da própria cidade pequena, né? Que eu seria o vice do então prefeito de Cuité. Eu achava isso muito improvável. Tínhamos alguns amigos em comum e esses amigos terminaram que foram formulando essa ideia e eu disse, não tem como, e surgiu a pandemia. Na pandemia, eu, evidentemente, me despi de toda e qualquer questão partidária e teria que estar junto com o Executivo, como representante do Poder Legislativo, né, presidente da Câmara, para que nós pudéssemos salvar vidas. E assim fizemos muito. Minhas amizades em Campina Grande que eu tenho, eu sempre digo, Campina é uma segunda casa, é uma casa de muitos amigos. É uma serra também. É uma serra, Rainha da Borborema, é muito querida. E então eu ligava sempre para os médicos, aquela questão toda.
E isso terminou que afinou mais as ideias. Eu comecei a imaginar que o que eu pensava não era. Eu digo, "Oxe, esse não é. A pessoa é diferente. Está mostrando diferente." Mas que deixa que, evidentemente, estava assim uma disputa arrochada politicamente e tudo que foi falado, tudo que foi Você diria que você foi o dito, fiel da balança em 2020? eu não vou dizer que vai ser pretensão minha, mas eu tenho plena convicção que eu fui o fiel da balança. Foram 400 e poucos votos só. Uma disputa muito apertada, muito acirrada para quem já vinha de uma gestão, já vista que tem essa... Já que era a própria reeleição, né? Você passar o poder para outra pessoa é diferente, mas você ser reeleito é quase que natural. Só se você for muito ruim, né? Só se for muito ruim. E então nós entramos neste processo político-eleitoral e fizemos esta composição. Se existia a ideia que, pelo menos passado para mim, que era equivocado o que eu pensava, e eu acho que de forma sem malícia, nunca tive malícia, a política tem muita malícia, às vezes eu digo, eu acho que sou besta demais na história, né? Eu sem malícia nenhuma terminamos fazendo. Posteriormente... Se tivéssemos de voltar no tempo, se pudéssemos voltar ao tempo, 3 anos atrás, entre julho e agosto de 2020, você teria tido mais malícia? Eu acho que as dores me fizeram ter mais malícia. A política, a gente tá no meio público, como eu disse, gosto, faço porque gosto, mas há muita injustiça. Você é muito injustiçado. As pessoas fazem qualquer tipo de negociata política para ganhar. Posteriormente ganhou, fulano já não é mais nada. E assim acontece, como você também falou, com os vices, né? Vice-prefeito, vice-governador, e assim vai para frente. Arrependimento daquela decisão de 2020? Não, eu acho que em que medida? Acho que a vida ela não nos cabe arrependimento. A vida ela cabe arrependimento do que nós não fizemos, que deixamos de fazer. Porque ao longo deste processo, Moribe, eu construí tanta amizade, tanta gente, que, por exemplo, geralmente nas cidades pequenas existe o partidarismo e as pessoas começam desde pequeno, aí passa de pai para filho, tal, voltando naquele partido de Cuité, sempre existiu essa dicotomia política entre a família Venâncio, que é a minha, né? Eu sou furtado pelo meu avô, mas minha avó é Venâncio, e Pereira, de Dr. Jaime, um grande líder político. Nesse processo em que as pessoas que estavam próximos, elas viram quanto eu fui vítima da história. E então a gente vai ver, com certeza, e a gente já está vendo, eu estou andando, eu estou vendo, que isso daí vai render muitos bons frutos para essa próxima eleição. A propósito de ser vítima da história, nós temos relatos mais recentes do seu amigo, nosso amigo saudoso Rômulo José de Gouveia, quando vice-governador da Paraíba. Mais recentemente, tivemos o caso de Lucas Ribeiro, quando hoje vice-governador, mas quando vice-prefeito de Bruno Cunha Lima, em Campina. Aos 4 cantos, eles eram postos de mágoas. Olha, meu gabinete foi desmanchado. O desmonte da minha estrutura, não tenho mais nem motorista, não tenho mais assessor, não tenho mais sequer um celular na vice-governadoria ou na vice-prefeitura. Isso tem acontecido com a sua estrutura hoje, politicamente? Não, eu nunca tive nada. Você nunca teve nada? Nem aliado eu tive, imagine, não aliado, eu nunca tive nada. Eu nunca tive nada, na verdade, eu não tive sequer um cargo. No mandato, mas aceitei de forma muito tranquila, e o que eu havia falado
com o gestor no início era que eu não queria essa disputa de cargo obrigatoriamente e tal. Isso daí eu não queria. Agora, evidentemente... Por qual razão você acha que o atual prefeito Charles não teria disponibilizado cargos e uma estrutura melhor para o vice-prefeito de Cuité? Moribe, a gente, como eu falei, eu terminei em certos pontos agindo muito de boa fé, e quando a gente age muito de boa fé, a gente também age que o próximo, a gente acha que o próximo também age de boa fé, e na verdade já estava construído todo o passo a passo da eleição de estadual e essa posterior, onde ele vem lançar o sobrinho dele como candidato a prefeito de Cuité, né? Onde ele vem lançar o sobrinho. Então isso daí já estava formulado. Eu não tinha conhecimento nem ninguém de Cuité. Você nem desconfiou desse Não desconfiei, até porque a pessoa nunca apareceu em Cuité. Veio aparecer agora. Tá aparecendo um pouquinho aqui, acolá, tal, tudo. Então, assim, eu não desconfiava, isso nunca passou pela minha cabeça. E digo de antemão que ninguém haverá de me desmentir que aqui numa granja em Campina Grande foi firmado que eu seria o sucessor. Primeiro, eu nunca publicizei isso, mas agora eu vou publicizar. Esse acordo teria ocorrido numa granja em Campina? Em Campina Grande. E que tem testemunha, a começar do deputado Michel Henrique, que estava presente. A deputada Edna Henrique mandou quase 3 milhões de reais para Cuité. Teve absolutamente 5 votos. Votava em Michel até a véspera. Depois apareceu uma candidatura caseira. E retirou porque ninguém tem compromisso. Os compromissos são poucos. As pessoas trocam de apoios como trocam de roupas. Você levar uma deputada federal para inaugurar UBS, para estar em rádio, levar um pré-candidato, apresentar como seu candidato e posteriormente todo mundo não vota mais. Só quem segurou a palavra foi Renan. Começou o rompimento já existia, porque eu já sentia o afastamento, teve o bebê prefeito e bebê vice-prefeito para o selo Unicef. Então, quem era para estar lá recebendo o bebê vice-prefeito? Renan, que é vice-prefeito. Eu estava aliado. Você foi excluído do processo? Eu não fui nem convidado, fiquei sabendo pelas redes sociais. O laboratório que eu consegui com a deputada Edna Henrique foi inaugurado de última hora. Eu estava caminhando, quando eu abri meu celular, estamos inaugurando o laboratório com recursos próprios. Os documentos comprovam que o recurso foi enviado através de emenda parlamentar, pedido de Renan Furtado à deputada Edna Henrique. E então Michel Henrique, naquele momento, chegou, e aí, Caba Forte? Eu digo, eu não disse que voto com você, minha palavra está dita. Como vou votar na filha dele? Sem nenhum problema, sem nenhum ressentimento, porque eu publicizei. Só que, posteriormente, ele foi para uma Rádio Esperança e disse que não aceitava o meu apoio, né? Puxa vida, diz que na política não se nega apoio, não se rejeita apoio? Mas, Moribe... Se voto e apoio não se rejeita. Tem uma turma de políticos, eu vou dizer que até os noviços, que se acham que são donos do poder. Política é algo muito sério. Ela dá uma volta tão ligeira que você, quando menos espera, fica falando sozinho. Falando sozinho na política, e muito que se fala nos bastidores, dá conta de que a política é um terreno muito fértil para a traição. Ao passo em que se diz que os traidores dificilmente são perdoados pela população, pelo eleitor no geral. Que tipo de traição você imagina que o eleitor de Cuité não vai perdoar em 2024? O eleitor de Cuité
não vai perdoar. Isso daí não é o que Renan está dizendo, é o que Renan está escutando. É vir alguém de fora para ser candidato na nossa terra, como se assim não tivesse tão bons nomes. No próprio quadro do prefeito, correligionários que fazem parte do prefeito, tem bons nomes. Nós não podemos jamais refutar pessoas que tiveram uma luta, pessoas que sempre lutaram, para trazer um vice-prefeito, um prefeito, candidato a prefeito, um pré-candidato a prefeito, de fora. Então, assim, esta parte, Cuité nunca vivenciou. Cuité, desde emancipada, ela nunca teve um prefeito que não vivesse a cidade, que morasse, que conhecesse os problemas da cidade. Nós tínhamos um ex-prefeito, uma pessoa especial, gente muito boa. Por sinal, eu desejo uma breve e rápida recuperação ao nosso doutor Medeiros. É icônico aos 90 anos atendendo, está um pouco adoentado agora, mas foi 3 vezes prefeito de Cuité, deputado estadual, mas ele chegou muito novo a Cuité para exercer a medicina e de lá não saiu e não sai. Então, assim, no tempo meu avô era prefeito, trouxe ele, né? A medicina sempre foi muito difícil no sentido de profissionais para atuarem nas cidades pequenas, né? E ele, mas assim, é uma pessoa que hoje é mais do que qualquer cuitense, né? Salvou muitas vidas. Está perguntando algo sobre a divisão do bolo da fatia eleitoral de 2024 em Cuité particularmente. A história nos mostra que muito raramente, em cidades de menor porte, a terceira via tem alguma vez e voz. Normalmente se divide o eleitorado em meio a meio mesmo. É assim que funciona. Campina Grande, com mais de 200 mil eleitores, ainda não suportou, digamos, não comportou uma terceira via. Cuité vai ter espaço na terceira via ou vai repetir a história dos Pereira contra os Venâncio? Na verdade, Muribe, eu tenho procurado ouvir muitas pessoas. Eu acho que o papel primordial do político é ter essa sensibilidade de ouvir para que assim você possa projetar os seus sonhos, os seus ideais, as suas vontades, que sejam também a do povo, principalmente a do povo. E o que eu tenho visto é que existe insatisfação. Pessoas que há 20 e tantos anos esperavam por este momento de ter um prefeito aliado, de ter um prefeito correligionário, e que se tivesse oportunidade, pelo menos assim, na forma de, no falar, eu ter acesso. E então assim, existe uma insatisfação, uma gama muito extensa de insatisfação. E é natural também, isso daí eu não posso deixar de dizer aqui, que quem exerce o mandato, o prefeito, ele não vai conseguir atender a todas as pessoas. Isso daí é normal, natural, seja ele, seja qualquer outro que passou, seja os que virão, você não consegue atender. E então também existe insatisfação com alguns que também já passaram, E as pessoas, de fato, elas estão fartas de dizer, eita, de novo. E então as pessoas de Cuité esperam. Mas conclamo, evidentemente, todas as oposições para que se possam somar nesta luta de resgatar o Cuité do povo. Esse conglomerado de oposições se faz necessário, até porque é algo que muitos sonham. Então, eu acho que as pessoas têm que se despirem de suas vaidades pessoais
em prol de Cuité. Cuité é muito maior do que Renan, Cuité é muito maior do que qualquer outra pessoa. O futuro das nossas crianças, o futuro dos nossos jovens, depende das decisões que os líderes políticos irão tomar e que posteriormente irá passar pelo crivo popular. Então, esse meu clamor na junção de forças despidas das vaidades se faz presente. Evidentemente que vamos, não é uma pré-candidatura que muita gente pode até é pré-candidato e depois retira e tal. Não, nós vamos para valer. Nós temos recebido convite de inúmeros partidos grandes do nosso estado da Paraíba. Eu fico feliz porque a gente está tendo a oportunidade, num leque de partidos, de escolher, de se posicionar da forma melhor, que seja melhor para um projeto para Cuité, até porque a gente tem que ter representatividade, seja na Assembleia Legislativa, seja no Congresso Nacional, para que nós possamos, de fato, fazer, no futuro, uma gestão promissora. Mas uma gestão, principalmente, com muita justiça social, olhando para os mais carentes, para os mais necessitados. Renan, nas eleições passadas, muito se imaginou que o eleitorado em vários estados brasileiros iria comprar a ideia da polarização Lula-Bolsonaro. E isso não aconteceu. Muitas vezes houve um descolamento do comportamento do eleitor em alguns estados em relação à eleição nacional. Em 2024, você acha que vai ter essa polarização de quem é apoiado por João Azevedo, quem é contra João Azevedo nas eleições, por exemplo, em Cuité? Vai ter espaço para isso? Na verdade, o que é que eu acho? Eu sempre digo e consigo conversar tranquilamente das eleições a nível nacional. Eu falo muito, a polarização extrema, ela não é benéfica para ninguém, nem para o nosso país. Nós temos que ter sensatez para saber que fulano errou aqui, mas acertou aqui, como também fulano acertou aqui e errou aqui. E ninguém é perfeito. Então nós temos que ter essa sensatez. Esse modo onde as pessoas vivenciaram, todos nós brasileiros, a mudança, o presidente, depois das reeleições, que foi aprovada as reeleições, que não conseguiu se reeleger, que ele também vai ser reflexo nas políticas, nas eleições municipais. E, evidentemente, que as eleições municipais são passos importantes para as próximas eleições estaduais. Nós estamos vendo no estado da Paraíba o que é que está ocorrendo. Né? Partido puxando um para um lado, partido puxando outro para outro, porque eles querem as bases. Eu não sei se no período eleitoral, se vamos estar com essa ideia de fulano, político A nível de Estado ou político B. Eu acho que a gente vai estar muito mais tranquilo sem essa polarização, porque os próprios deputados começam a fazer isso porque eles também necessitam de suas bases, e suas bases passarão, evidentemente, pelas políticas municipais. Conectando-se agora com o eleitorado, com o morador de Cuité, o que é que você gostaria de dizer no ano de 2024 em termos de pensamento político mais elevado? Política com P maiúsculo. Renan Furtado, o que é que você diria agora, olhando no olho dessa pessoa de Cuité? Meu amigo e minha amiga de Cuité, passamos por diversas eleições ao longo do período de emancipação da nossa cidade. Eu quero dizer a cada um de vocês que estão me ouvindo, escutando, vendo, que nós temos que ter
um pensamento mais elevado no sentido da política partidarizada. Nós temos que votar no político e não no partido. Porque você votando no político, você está votando naquela pessoa, e aquela pessoa tem os ideais, tem suas propostas, tem suas convicções, você conhece, e você vai ter a oportunidade de fazer essa reflexão de forma ampla, né, com os candidatos que assim, porventura, estiverem com seus nomes à disposição no pleito eleitoral, para que você possa fazer essa escolha, para que você possa ter a certeza da minha parte. E se um dia, assim, Deus me permitir chegar à prefeitura do município de Cuité, você pode não votar em Renan. Você pode, para todos os comícios, pode declarar seu voto a qualquer opositor à minha pessoa. Mas eu nunca serei seu opositor. Eu continuarei com a mesma atenção, com a mesma mão estendida na hora que você precisar, seja na minha casa, seja em qualquer lugar que eu esteja. Até porque eu tenho isso comigo. A política passa, mas as amizades ficam. E se assim chegar à Prefeitura de Cuité, não vai ter jamais rifamento de pessoas para que elas possam conseguir exames, porque votou, não deixou de votar. Tem que ser atendido todos os cuiteenses. O cidadão cuiteense, o homem, o advogado Renan Furtado, defende a tese, a ideia de que a política ainda é, com todas as suas dificuldades, a melhor forma de manter as pessoas conectadas? Eu tenho uma total convicção. A política é o maior instrumento propulsor para modificar a vida das pessoas. Por isso é importante o voto, por isso é importante você se posicionar para que outras pessoas não tomem esta oportunidade que você tem. Você está gostando? Continua. Vota para continuar. Você não está gostando? Vai votar para não continuar. E faça essa reflexão nesse momento que antecede de mais de um ano para o pleito eleitoral, no aspecto geral, nas pessoas que chegam amando a nossa terra da noite para o dia, para que você depois não pague o preço caro. Porque termina as pessoas pagando um preço muito caro. As pessoas, de fato, que necessitam dos serviços do município são quem mais sofrem no sentido geral. Até porque muitos são eleitos, vão embora e vêm uma vez por semana, final de semana, aquele negócio todo, tal. E as pessoas que necessitam diariamente dos serviços, sejam do transporte, sejam da própria educação do nosso município, seja da saúde, que é algo fundamental, da assistência social, é elas quem pagam esse preço alto. Então, que elas tenham convicção que elas podem mudar a realidade, que elas podem ter a política de forma como um instrumento que pode resguardar o seu futuro, o futuro da sua família, o futuro dos seus filhos. É o maior instrumento. Isso daí eu não tenho nenhuma dúvida. Há muita gente que não quer, de fato, tratar. Não, política eu não comento. Não faça isso. Política é instrumento de coletividade, para que venham as políticas públicas, né? As políticas que venham beneficiar a coletividade, que venham beneficiar a nossa população e nosso município. Esse é o meu posicionamento. Para finalizar, Caba Forte, Renan Furtado, o que você fez na política e o que a política fez de você? Eu entrei na política por uma vocação, como nós assim já o falamos, mas
a política, eu tenho plena certeza que ela trouxe muito mais benefícios. Não vou dizer jamais que são benefícios financeiros, mas é o benefício de você chegar na casa de qualquer cidadão cuitense, de qualquer parte eu consigo entrar. Seja votando em mim ou não, mas eu vou conseguir entrar. Porque eu sempre pude tratar as pessoas com muito respeito, com muita sinceridade. Nunca ninguém me viu gritar ninguém. Fui presidente da Câmara, os próprios funcionários estão ali. Eu nunca elevei minha voz para nada, mas sempre pedindo, por favor, você pode me atender nisso, por favor? Vocês têm como fazer isso, por favor? E então a política me amadureceu muito rápido. Muito rápido. Muito rápido mesmo. E o carinho e a atenção das pessoas é o que a política me traz. E isso não tem preço no mundo que pague. Eu renunciei basicamente toda uma vida pessoal e profissional para servir ao povo da minha terra. E vou dizer mais aqui, que é um pedido que já tem de toda a minha família. Eu fui acometido pela Covid, ia falecendo, e eu dizia, a primeira coisa quando entrei na UTI, eu disse, leve para Cuité, porque eu quero que meu corpo se confunda com a terra da minha terra. É um amor profundo, tenho certeza. Conversamos com o vice-prefeito da cidade de Cuité, Renan Furtado, aqui no nosso PB Conectada. Muito obrigado pela vinda ao nosso podcast, videocast. E você se conecta com a gente também nas redes sociais, no Instagram. E, claro, se inscreve aí no nosso canal de vídeos no YouTube. Até o nosso próximo contato. Valeu, Renan. Muito obrigado, Murilo. Deus abençoe. Tamo junto.